Olá, turma. Vamos conversar hoje sobre números muito grandes e números muito pequenos. Esses números aparecem muito em algumas ciências, como por exemplo na astronomia. A astronomia se usa como medida de distância o ano-luz. O ano-luz é a distância que a luz percorre durante o ano. E dá em quilômetros, esse número enorme que vocês estão vendo aqui. A Alfa Centauri é a estrela mais próxima da Terra e ela está a 4,3 anos-luz. Isso em quilômetros é essa distância, coisa enorme que vocês estão vendo aqui, olha. Para simplificar a notação disso tudo no dia a dia, para fazer operações matemáticas e tudo, pensou-se numa forma diferente e que é chamada de notação científica. Ela se baseia nas propriedades das potências de 10. Vamos dar uma olhada aqui para a gente entender melhor. Olha, se nós temos 10 elevado a 1, é 10 mesmo. E se tivermos 10 elevado à segunda, é igual a 10 vezes 10, o que dá 100. 10 à terceira é 10 vezes 10 vezes 10, o que dá 1000. Se vocês repararem bem, o número do expoente, o valor do expoente é igual ao número de 0 depois do 1. Olha aqui, ó. O expoente é 1, aqui tem um 0. Expoente 2, 2 zeros. Expoente 3, 3 zeros. Com isso, o que dá para a gente escrever, para simplificar a forma de fazer cálculo? É só pensarmos e anotarmos o seguinte, olha, isto aqui também pode ser igual a 1 elevado a 10. Neste caso aqui, ó, pode ser 1 elevado a 10 ao quadrado. Isto aqui pode ser exatamente igual a 1 vezes 10 elevado a 3. Vamos ver uns exemplos. Pegue, por exemplo, o número 4.000. 4.000 pode ser escrito assim, ó, 4 vezes 10 elevado à terceira. 3 zeros. Potência 3. Outro exemplo, se eu fosse escrever 58 milhões de um jeito mais simples, usando a notação científica, eu colocaria o 58 vezes 10 elevado à sexta potência, porque eu tenho 6 zeros aqui. Aqui eu até posso fazer um detalhe a mais. Olha, se eu quiser escrever dessa forma, também posso. 5,8 vezes 10 à sétima. Por que aumentou de 6 para 7? Porque eu passei a vírgula uma casa para cá, ó. Tá vendo? Ela veio para cá, de 58 veio para 5,8. Se eu passo a vírgula uma casa para cá, eu tenho que aumentar a potência. Poderia até fazer isso aqui, ó. 0,58 vezes 10 à oitava, nesse caso. Aumentei mais uma casa ainda. Esta forma de escrever expressa exatamente esse número que está aqui, ó. Isto aqui é exatamente isso aqui. Então, voltando aos números compridos, números grandes, com um montão de zeros como esses aqui, veja a simplificação que fica se eu usar essa notação científica. Esse número enorme aqui do ano-luz passa a ser igual a 95 vezes 10 à potência 11 quilômetros. Muito mais simples, não? Para tudo, não é? Já a distância até a Alfa Centauri, em vez desse número enorme, ele vai dar 40,8 vezes 10 a 12. Por que a 12? Porque eu passei a vírgula uma casa para dentro, tá vendo? Eu passei a vírgula para cá, eu tenho que contar quantas casas tem. Se eu passo a vírgula aqui, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10 a 12. Isso aqui falamos em grandes números. Vamos ver agora como funciona isso para números pequenos. Veja o caso da biologia. A biologia usa números muito pequenos. Por exemplo, micrômetros, que é expresso dessa forma. Temos também que encontrar uma forma para reduzir esse tamanho.
da anotação, para ficar simples, né? Então, fez-se também um estudo de anotação científica exatamente igual para números grandes, com a diferença que o cálculo agora é feito com divisões por 10. Vejam, se eu tenho o número 0,2, ele é a mesma coisa que 2 dividido por 10. Se eu tenho, por exemplo, 0,8, é exatamente igual a 8 dividido por 100, porque eu tenho duas casas aqui, olha, duas casas aqui, uma casa aqui, ó. Se eu tenho esse número aqui com 5 casas depois da vírgula, eu tenho que escrever aqui embaixo 5 zeros também. Qual é a consequência disso? A consequência é dizer que esse número aqui eu posso escrever como se fosse 2 vezes 10 a menos 1, porque vejam, agora o 10 está dividindo, né? Então a potência fica negativa. No caso do 8, ficaria 8 vezes 10 a menos 2. E nesse caso aqui, nós teríamos 16 vezes 10 a menos 5. Simplificou muito, e se usarmos agora essa mesma técnica para anotarmos esse número aqui, olha, ele vai ficar assim, olha. 10 a menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6. Ficou claro, pessoal? Era isso por um momento. Até a próxima. Obrigado.